Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura. Hoje a gente vai ler o capítulo 18 ao 19 e Jó 7 ao 8, Provérbios 2 do 1 ao 5. E já começando aqui no capítulo 18, a gente vê que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos. Eram 3 pessoas, que apareceram para Abraão. A gente até pode fazer uma alusão aqui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque eram 3, E aqueles 3 representavam o Deus, representavam o Senhor. Então Abraão, ele fica muito feliz de chegarem aquelas pessoas, aqueles anjos na tenda dele, e ele faz de tudo para ser uma pessoa que recebe bem. Então ele manda fazer comida para eles comerem ali, ele tenta fazer o máximo para que eles se sintam bem ali na tenda. E esses anjos, eles falam para Abraão que Sara vai ter um filho. Sara, nesse momento, ouve aquilo que estava sendo dito dela, só que ela se vê assim, como isso vai acontecer? Eu sou velha, isso não vai acontecer. E ela duvida no coração dela e ri. E a gente vê que no final aqui, um pouco lá pelo versículo 13, Sara diz que não riu. E o anjo ela fala assim, eu não ri, disse ela, pois tinha medo, mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. E isso já mostra pra gente assim, que Deus, ele te vê. Até quando você não se vê fazendo certas coisas. Às vezes a gente pensa que Deus não tá nos vendo. E a gente mesmo não se olha fazendo certas coisas. Mas Deus vê tudo. E muitas vezes, quando a gente se abre para a palavra dele, ele nos mostra a nossa real atitude para nós mesmos. A gente passa até se conhecer melhor, ter a nossa identidade bem firmada, saber de fato quem nós somos a partir do que Deus nos diz que nós somos. Então, a Sara, no coração dela, ela duvidou daquela palavra. E ela falou pro anjo, não, eu não ri. Mas ele diz, sim, você riu sim, porque Deus, ele vê tudo. E quando a gente entra em comunhão com Deus, Deus nos mostra a nossa verdadeira identidade. Então, tem a intercessão de Sodoma, que Deus, ele questiona, Ele fala assim, acaso poderia ocultar a Abraão que vou fazer? Que ele pretende destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder em favor deles, dizendo que não, mas como vai destruir eles se pode haver justos ali? E se houver justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio, o justo com o injusto, isso está errado. E aí Deus começa a dizer, se houver algum justo lá, certamente eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí começa aquele diálogo dizendo, se houver lá 40 justos, Deus fala, certamente eu não vou destruir. Se houver 20 justos, certamente eu não vou destruir por 20 justos. Até virarem 10 e Deus fala para Abraão, se houver pelo menos 10 justos em Sodoma e Gomorra, ele não vai destruir. E Deus aqui, ele nos mostra na palavra que ele vê muito além do que a gente vê. Às vezes a gente pensa que, nossa, mas que injustiça que está acontecendo, Mas Deus, ele vê muito além. Deus, ele não está no nosso plano de visão aqui do que a gente vê como ser humano. Deus vê de forma sobrenatural. Ele vê as coisas que a gente não consegue enxergar, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Deus vê com os olhos da eternidade. Então, Deus sabia que aquela terra estava completamente corrompida e que aquilo não poderia ir para frente de qualquer outra forma, mas comunicou essa verdade para Abraão, porque ele precisava saber disso para afirmar a consciência dele e a confiança dele nas coisas que iriam vir a partir dele. Então, prosseguindo aqui no capítulo 19, os anjos, eles vão até a casa de Ló, conversam com ele para ele sair da casa dele, até a população ali de Sodoma tenta pegar esses anjos, E o Ló tenta salvar esses anjos. Ele não tem nem a consciência de que são anjos, Eles conseguem muito bem se salvar ali sozinhos. Mas eles realmente querem salvar
Ló. Deus, ele quer salvar Ló, a mulher dele e as filhas. Então, eles falam para Ló, olha, vocês precisam sair daqui porque a cidade vai ser destruída. O Ló, ele questiona, né? Ele questiona os anjos dizendo que ele gostaria de ir para uma cidade pequena que tem ali perto e não para as montanhas. E o anjo fala, tudo bem, em atenção ao seu pedido, eu vou preservar essa cidade e aí você pode ir para ela. E uma coisa interessante que tá aqui é que ele diz assim: concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor da qual me pedes, apressa-te e refugia-te nela, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Ló, ele quer ir para uma cidade pequena. Ele poderia ir para a montanha, mas ele quer se refugiar nessa cidade pequena. Isso vai conectar muito bem aqui na próxima parte que vai chegar agora, que é a destruição de Sodoma. Quando eles fogem da cidade, a mulher de Ló, ela olha para trás. E por causa disso ela vira uma estátua de sal. O que acontece é que a mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para aquilo que já tinha passado. Deus ali, ele tá dando ao Ló, a mulher e as filhas, uma nova chance, uma nova oportunidade. Quantas vezes que a gente passa por momentos que a gente não quer mudança? Ah, mas isso tá muito bom, eu tô muito bem aqui tá confortável, aqui. E se a gente fechar essa porta e abrir outra, certamente iremos ser mais felizes, mas a gente se acomoda em situações que às vezes não dão fruto nenhum mais. Então, a mulher de Ló, ela olhou para Sodoma. Ela não quis o novo de Deus. Ela não quis o que estava por vir. Ela quis a cidade, por isso que ela olhou para trás, ela teve aquele sentimento, não, deixa eu olhar para onde eu estava. E por isso ela virou uma estátua de sal. E a estátua de sal, ela representa a nossa paralisia. Quando você não consegue desapegar do passado, quando você fica pensando muito em tudo que já aconteceu na sua vida, das coisas legais que você passou, e aquilo vira um processo nostálgico, você se paralisa no tempo. Você se paralisa no tempo e não vai pra frente. A nostalgia e aquele olhar que a gente tem sempre pro passado não nos deixa avançar. Então a gente fica estagnado na mesma situação. E é esse o significado da mulher que olha para trás e vira uma estátua de sal. E então ela virou uma estátua de sal e o Ló, ele partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor. E ele ficou numa caverna. Primeiro ele quis ir para uma cidade pequena. Depois que ele estava numa cidade pequena, meu filho tá fazendo vários barulhos. Depois que ele partiu dessa cidade pequena, ele foi ficar numa caverna. Então ele estava com medo de ver o que aconteceu. Por que Deus iria tirar ele de Sodoma para matar ele na montanha? Por que Deus iria tirar ele de Sodoma para matar ele em outro local? Então isso revela já uma falta de confiança da parte de Ló. Então ele fica recluso. Ele entra numa montanha, ele entra numa caverna. E as filhas dele, temendo não haver homens mais, porque eles estavam muito reclusos, eles estavam enfiados numa caverna, elas acabam se relacionando com o pai e gerando filhos do próprio pai. A gente vê aqui, que já da mulher de Ló, que se paralisa olhando o passado, o próprio Ló não se abrindo para o novo de Deus também, porque ele se enfiou numa caverna e temeu o que poderia vir. A gente não pode temer o nosso amanhã. A gente não pode, a gente tem que ter confiança em Deus, porque a gente até vê assim, as situações de depressão são situações onde a pessoa olha para o passado. É muito assim, olha muito do que passou. E a situação, quando a gente tem ansiedade, é o olhar demais para o futuro. Então, a mulher de Ló, ela olhou muito para o passado e se paralisou. E o Ló olhou muito para o futuro e ficou recluso, com medo do novo. E essas duas coisas atrapalham a nossa vida. A gente pode aprender muito aqui com a mulher de Ló e com o Ló
nessa situação onde Deus, ele nos dá o novo todos os dias, ele renova nossos dias, ele faz novas todas as coisas, mas muitas vezes a gente não quer, a gente quer o passado, ou a gente tem muito medo do futuro. E chegando agora na leitura de Jó, a gente vê aqui no capítulo 7, que o Jó, ele segue aqui num processo de angústia, de desespero. Tem uma parte aqui no versículo 3, assim também tive, por sorte, meses de sofrimento e noites de dor, que de dor me couberam por partilha. Apenas me deito, digo, quando chegará o dia? Logo que me levanto, quando chegará a noite? E até a noite me farto de angústias. Então o Jó, ele acaba tendo esses momentos de quando vai chegar o dia, quando vai chegar a noite, até quando vai durar esse sofrimento, até quando. O amigo de Jó, o Bildade, no capítulo 8, versículo 7, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. E isso é interessante no sentido de que às vezes a gente não vê o fim das coisas, a gente só vê as coisas acontecendo. E a gente não vê por que acontece assim, porque as coisas são como são. Enquanto a gente, como ser humano, como pessoa que imortal, que passa como um sopro, como diz aqui no Jó também, não enxergarmos cada situação e cada momento da nossa vida como um aprendizado e uma ponte para algo a mais, porque nós estamos aqui aprendendo muitas coisas e Deus, em sua pedagogia divina, nos ensina a cada momento, a gente passa a sofrer com o passado, sofrer com o presente e com o medo do futuro. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus, naquele que proverá tudo o que a gente precisa para cada momento. E às vezes um sofrimento é o que precisamos para aquele momento por alguma situação que não conhecemos por completo. Porque agora nós somos pobres mortais aqui fazendo nossa peregrinação nesse mundo. Mas um dia saberemos, quando a gente estiver com Deus, porque a nossa vida aqui é um sopro. Então a gente tem que ter esses olhos para a eternidade. Quando o Jó aqui passa por todas essas situações, ele não consegue enxergar uma perspectiva. Então ele fica só esperando a noite chegar, o dia chegar, aquele momento chegar na vida dele e aquele sofrimento. E o amigo dele, ele fala uma coisa aqui muito interessante, que eu marquei até, que é: teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. Então a gente tem coisas a viver e um novo começo todos os dias. Então a gente tem que focar nesse aprendizado. E para finalizar aqui com Provérbios, que é o provérbio 2, versículo do 1 ao 5, que é muito interessante aqui, que fala: meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando teu coração para o entendimento, se tu apelares à penetração, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus. Se a gente pedir a Deus sabedoria, conhecimento, Ele certamente vai nos dar. Às vezes a gente está em situações onde a gente não entende o que está acontecendo. Por isso que acontece esse olhar para o passado e esse medo do futuro. Mas se a gente parar em oração e pedir a Deus que Ele nos revele o porquê do que a gente está passando, ou então nos dê o conforto em meio ao caos, em meio à turbulência dos nossos pensamentos, Ele nos dará esta paz, a paz que excede todo o entendimento. Quando a gente lê na Bíblia esse versículo que fala: Deus nos dará a paz que excede todo o entendimento humano, quer dizer que Ele nos dá a paz independentemente da circunstância onde você está. Mesmo que você esteja numa circunstância difícil, num problema difícil, Ele vai te dar a paz em meio a esta situação. Ele não muda a situação, Ele muda o nosso coração diante disso. É como se a gente estivesse aprendendo. A gente está numa escola
e a gente precisa aprender certas coisas. O professor, ele não tira aquela matéria, não, já que vocês não entendem, deixa pra lá, vamos pular essa matéria e ir pra outra e isso aí deixa assim mesmo. Não, é necessário aprender. Então, existe uma pedagogia nisso para que o aluno possa entender. E a gente aqui, como peregrinos nesse mundo, também precisamos de uma pedagogia. O Deus não tira, muitas vezes, as circunstâncias ao nosso redor. Ele molda o nosso coração num entendimento para aquilo que está acontecendo. Então, a gente precisa amadurecer com certas coisas. A gente não pode se rebelar contra as coisas, porque aí a gente não amadurece, não aprende nada. De cada situação ruim, a gente tem que tirar uma coisa maior, um propósito maior pelo qual a gente está... do porquê que a gente está passando aquilo. Isso é um propósito de vida. É uma vida com propósito. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece todas as coisas e diante de todas essas coisas, Ele tira algo para que a gente possa crescer e amadurecer nele. E o erro que a gente comete aqui, tomando já a leitura de Jó, da mulher de Ló, do Ló, é olhar para o passado ou olhar muito para o futuro. E nisso nos paralisar ou ficarmos reclusos e não olhar para o novo de Deus. Sendo que Deus a todo momento nos dá toda a capacidade de a gente ter paz e aprendizado independentemente da circunstância que você está passando. Basta que você peça a Deus o entendimento e a paz que Ele te dará. Faça esse teste hoje na sua casa. Peça a Deus a paz que excede todo entendimento. Peça a Deus o entendimento das coisas, que Ele vai te dar essa paz e esse entendimento. Ele vai trazer isso a você, basta a gente pedir. De Jesus, né? Ele tá à porta e bate. E se você abrir, certamente Ele vai entrar e ceiar com você. E esse é o vídeo de hoje, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar, se inscrever no canal, compartilhar, porque gente, a gente precisa publicar esses vídeos aqui, né? Eu tô vendo aí que vocês não estão assistindo. Então, se você chegou aqui agora, veja os outros e não para o estudo não. Continua, porque nós estamos aqui firmes e fortes para passar todas as escrituras aqui, todas as partes da Bíblia. Não vai ter mais desculpa para quem não lê a Bíblia, não consegue. A gente tá aqui para ajudar a todo mundo conseguir ler a Bíblia, todo mundo que tá aqui com a gente no canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.